pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Bicast. Eu sou Mariana Sanches, sou assessora de imprensa da Biup e estarei com vocês no episódio de hoje. Lembrando que o Bicast está disponível no YouTube e no Spotify, e para quem é nosso aluno, o Bicast também fica disponível na plataforma de aprendizagem. O tema de hoje é mentalidade, é um tema importantíssimo no mundo profissional atual, né? E para me ajudar, eu gostaria de chamar aqui o nosso diretor comercial, Rafael Paiva. Seja bem-vindo, Rafael! Muito obrigado, Mariana Sanches. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Você que está me ouvindo, você que está me vendo também, né? E é um privilégio para mim estar aqui falando sobre mentalidade, que é o tema, inclusive, que eu trouxe como aula dentro da nossa plataforma da Biup, né? Um tema importantíssimo, está super em alta. É muito importante você entender sobre isso, porque tem muita gente conquistando objetivos que ainda não alcançou por conta de entenderem melhor o que é mentalidade, como funciona isso. Rafael, então a gente vai falar sobre mentalidade, né? Para a gente começar, quando a gente fala de mentalidade, é muito importante a gente trazer alguns questionamentos, algumas reflexões, né? Como, por exemplo, qual é o seu objetivo de vida, o que você faria se não precisasse mais trabalhar, ou quanto você vai se dedicar para chegar nos seus objetivos, né? Essas são algumas reflexões muito importantes que as respostas dizem muito sobre a sua mentalidade. Então, agora que a gente já trouxe essa reflexão pessoal, explica aí um pouco o que é a mentalidade de fato. Mentalidade, Mari, na verdade é a forma que você pensa, né? É como o seu cérebro ele reage, porque os pensamentos eles são oriundos de padrões que são formados dentro da nossa cabeça, né? E aí se formam em opiniões, em ponto de vista e por aí vai, né? Mas nunca um pensamento permeia a nossa mente do além, nunca veio por nenhum motivo que não seja implantado aquilo de alguma forma, pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você conversa, pelo que você toca, pelo que você sente, e isso vai gerando uma série de memórias e vai armazenando dentro de você uma série de sentimentos, né? E esses sentimentos, aquilo que você viu, aquilo que você sentiu, aquilo que você falou, aquilo que você tocou, eles vão moldando, né? As experiências que você vive, eles vão moldando a forma que você pensa, certo? E mentalidade é isso, é a forma que seu cérebro ele vai reagir às coisas às situações determinadas que você vive no dia a dia, o seu cérebro vai reagir de uma forma específica e aí cabe você gerir ele da melhor forma. Então, mentalidade é isso. E você entender sobre mentalidade é você entender como que você faz para colocar uma rédea, né? Como que você faz para poder estar no controle dos pensamentos que você tem. Como que você aprende a controlar, a estar na gestão daquilo que você pensa ou deixa de pensar, porque na verdade tudo começa com o pensamento, né? Sim, isso que você falou de colocar uma rédea aí nos seus pensamentos é o que a gente chama de mentalidade assertiva, né? E como que a gente faz, como que a gente pode desenvolver uma mentalidade mais assertiva, PH? Na verdade, você precisa começar entendendo você, entendendo como você pensa, o porquê você pensa, da forma que você pensa, né? E a partir dessa premissa, você precisa entender o que você quer mudar, aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo. E eu não digo objetivo só financeiro, ou objetivo familiar, conjugal, emocional. Eu digo um objetivo de uma forma geral, algo que venha estar conectado entre todos esses, né? Quem você quer ser, aonde você quer chegar. Quando você entende isso, né, inclusive no livro de Napoleão Hill ele fala que isso é o objetivo principal definido, aí você precisa, a partir daí, começar a modelar sua mentalidade para que ela seja assertiva no alcançar aquele objetivo. Entende? Sim, e existem vários tipos de mentalidade, né? Tem umas mentalidades que talvez não te levem a lugar nenhum, e também tem aquela mentalidade de crescimento, que é aquela mentalidade que está em constante desenvolvimento, né? Que a gente fala bastante aqui na Biup. Para a gente ter essa mentalidade de crescimento, a gente precisa estar atento a alguns pontos e algumas armadilhas. Quais armadilhas você diria que a gente tem que se atentar mais para não tropeçar aí nesse crescimento?
Na verdade é assim, quando a gente fala sobre a gente tem a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa, né? A mentalidade fixa é aquela onde você se sente limitado para alcançar ou para se desenvolver ou para mudar, né? E não significa que se você tem uma mentalidade fixa, você tem uma mentalidade fixa em todas as áreas da sua vida, né? Contanto que quando a gente fala de neurociência, quando a gente fala de mentalidade, quando a gente fala de cérebro, a gente tem que entender que tem uma série de variáveis aí. O máximo que a gente consegue fazer é nortear um pouco de conhecimento e entendimento para você conseguir saber o que fazer em determinadas situações, mas nunca nós podemos engessar. Então, existem áreas da sua vida que talvez você tenha uma mentalidade fixa, é uma mentalidade limitante, é uma mentalidade onde você entende que ali você não se desenvolve mais, você não alcança algo a mais, você não prospera mais, você não cresce mais. E existem outras áreas que não. Mas o grande ponto é que a maioria das pessoas, elas têm mais facilidade em se manter na mentalidade fixa, porque por mais que a mentalidade fixa seja ruim, porque ela nos aprisiona, não nos permite crescer, ao mesmo tempo ela é confortável e segura. Ela nos inibe de risco. Né? Então, quando eu tenho uma mentalidade fixa a respeito, por exemplo, de alguma coisa relacionada à minha vida profissional, né? Eu fico no mesmo emprego durante 10 anos, fazendo a mesma coisa e ganhando o mesmo salário. É um exemplo de uma mentalidade fixa. Mas por que a maioria das pessoas, então, se enquadram nesse modelo? Porque é mais seguro. E o que a gente tem que tomar cuidado, né, as armadilhas, como você disse, que impedem a mentalidade de crescimento, é justamente o medo. O medo é um dos principais fatores que nos deixa, de certa forma, aprisionados na mentalidade fixa. Às vezes por uma questão inconsciente. Às vezes porque você não sabe que você está numa mentalidade fixa, porque essa informação não chegou até você, porque você acha que aquilo que você vive é o máximo que você pode viver. Eu nem estou entrando no mérito de informação, que a informação ela nos permite enxergar que, opa, eu posso crescer mais. Apesar que a mentalidade de crescimento já começa pela fome de conhecimento. Pela fome de querer saber mais, começa por aí. Mas eu nem estou entrando nesse mérito da informação, mas eu estou entrando no mérito de que da pessoa que conscientemente ela sabe que ela poderia fazer mais, mas ela prefere se manter no mesmo lugar, seja qual for a área. Eu dei o exemplo de profissional, às vezes os nossos ouvintes aqui já fixa ali no profissional, mas eu estou falando de relacionamento, né? Eu estou falando de questões emocionais, eu estou falando de, às vezes, problemas não resolvidos familiares e por aí vai. E eu prefiro ficar ali, por quê? Porque eu tenho medo, o medo de dar errado, o medo do risco, o medo de me frustrar, o medo de me machucar, o medo de tentar e não dar certo, o medo de fracassar. E aí eu prefiro me agarrar nessa mentalidade fixa, porque ela é segura. Né? É exatamente como se fosse uma prisão, né? Eu fico dentro da minha cela ali, mas ali eu garanto comida todo dia. Não, mas não é a melhor comida, mas não tem problema, mas todo dia ela vai estar ali. Pelo menos entendeu? Todo dia. E aí eu prefiro ficar nessa zona de conforto. E aí é por isso que muitas pessoas têm a mentalidade fixa por falta de conhecimento em algumas áreas. Eu conheço pessoas que têm uma mentalidade fixa no relacionamento, mas profissionalmente tá? Mentalidade de crescimento. Às vezes o inverso, e por aí vai. Mas muitas vezes a pessoa ela tem a mentalidade por falta de informação, mas também, na maioria dos casos, né? Ainda mais com a tecnologia de hoje, e para quem é aluno da Bia, para quem está ouvindo esse podcast, é a mentalidade fixa por questões de conforto, de segurança, e o medo é uma armadilha que faz com que a gente fique preso nela. Nossa, quanta coisa, né? Sobre zona de conforto, que interfere na nossa mentalidade todos os dias, né? Muitas vezes a gente nem percebe. E como que eu posso aplicar tudo isso que você falou na minha vida para começar a mudar a minha mentalidade? Na verdade, antes até de responder essa pergunta, é legal contextualizar do seguinte, né? Pensamentos vão gerar sentimentos, sentimentos geram comportamentos e comportamentos geram resultados, né? Então, antes até de falar como eu aplico, talvez cabe trazer aqui para quem vai nos ouvir a importância de você colocar em prática um conhecimento como esse.
Porque a maioria das pessoas elas não conseguem mudar de vida ou mudar, né, alguns comportamentos ou mudar alguns, principalmente resultados, porque elas não mudam comportamentos. E elas não mudam comportamentos porque elas não conseguem mudar os seus sentimentos a respeito daquilo, e elas não conseguem mudar os seus sentimentos porque elas não mudam a sua mentalidade. Né? Lembra? A resposta em pensamento, o pensamento que está ali na minha cabeça, nunca veio do além. Nunca veio do nada, né? Ele foi construído daquela forma. Então, o erro, muitas vezes, está em eu querer mudar resultado, mas só pôr na mão na massa lá no resultado. E aí o que acontece? Qual que é o problema disso? Eu até consigo reverter um cenário, mas é uma questão de tempo, eu volto para o meu estado original. E quando eu volto para o meu estado original, os meus resultados voltam a ser os mesmos. Eu já passei por isso várias vezes, Mari. Até entender muito sobre isso que a gente ensina aqui. Quantas vezes eu falo assim, ó, agora eu vou mudar. Agora eu vou começar a fazer diferente um aspecto X. E aí eu fazia durante 1 mês, 2 meses, 3 meses mais ou menos, 4, já estava... Acabou. Aí passava 1 ano, por exemplo, eu olhava para trás e falava, caramba, eu continuo do mesmo jeito. Aí chegava um janeiro, né? Agora eu vou mudar, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou mudar. Aí eu ia lá, mudava 1, 2, 3 meses, chegava no final do ano, eu olhava para trás, putz, a mesma coisa, a mesma vida. Por quê? Pela questão de você querer aplicar uma solução só no final da linha, entende? O resultado é a consequência de uma mentalidade. Inclusive, o Segredos da Mente Milionária fala disso. Inclusive, é muito simples. Se você quiser fazer uma pesquisa, inclusive, você que está ouvindo aí, ó, vai e começa a conversar com pessoas que ganham acima de 40 mil reais. Conversa com pessoas diferentes que nem se conhecem. Conversa com elas. E começa a avaliar como elas pensam a respeito das coisas. Ou seja, a mentalidade. E depois conversa com uma série de pessoas que ganham R$1.500. Você vai entender que existe uma diferença gigantesca, não só na conta bancária, mas na forma que pensa. E, inclusive, você percebe que as opiniões acabam sendo, de certa forma, em alguns aspectos parecidas. A forma que pensa, a forma que entende, a forma que olha para algumas coisas são parecidas, né? Então, isso é absurdamente interessante, por quê? Porque a mentalidade ajustada, que gera sentimentos diferentes a respeito de diversas coisas que a gente vive no dia a dia, a todo momento a gente está sentindo alguma coisa. Você, nesse momento, está sentindo alguma coisa. Eu também, né? E a gente sente que gera um comportamento que gera um resultado. Então, é muito importante entender esse processo. E aí, quando a gente fala da aplicação no dia a dia, Mari, se eu fosse resumir de uma forma muito direta, muito categórica, assim, ó, você precisa ser seletivo no que você consome. Quando eu digo consome, é em todos os aspectos. No que você ouve, no que você vê, nas pessoas que você convive, em quem você está perto. Isso molda de forma absurda a nossa mentalidade, mas a gente não sabe. Por exemplo, Mari, você provavelmente deve ter alguma opinião sobre alguma coisa. Eu vou dar um exemplo, né? Talvez, eu não sei, eu estou, né, trazendo aqui como uma suposição. Talvez você coloque o feijão por baixo do arroz porque você cresceu numa família que faz isso. Uhum. Olha que detalhe tão simples, mas construiu algo em você. Entende? Sim. Eu não sei se você faz isso, né? Eu não sei se o feijão põe o feijão por cima do arroz, pelo amor de Deus, né? Então, eu ponho embaixo, tá vendo? Aí, ó. Eu ponho o feijão embaixo do arroz. Então, assim, por quê? Porque você foi moldado, né? Eu tenho certeza que, vou dar um exemplo sobre mim. Eu tenho características da minha mãe, eu tenho características do meu pai, eu tenho características das pessoas que mais convivi na minha infância, por exemplo. Mas é óbvio que não é só na infância. Hoje nós também somos moldados, né? Então, o grande segredo, como que eu aplico, ou melhor, como que eu faço para ter a mentalidade da forma que eu preciso ter para alcançar o resultado que eu quero? Vou dar 3 dicas simples. Primeiro, conviva com pessoas que têm o resultado que você quer ter.
Isso já ajuda demais, assim, ó, demais, demais mesmo a você conseguir ajustar a sua mentalidade. Comece a conviver, né? Vou dar um exemplo, né? Eu estou numa empreitada de fazer dieta. Por que para mim é tão difícil fazer dieta? Porque as pessoas que eu convivo, ninguém faz dieta. Exatamente. É muito mais difícil. Agora, se todo mundo que eu convivesse, as pessoas que eu convivesse, os meus melhores amigos, todos eles fossem pessoas fitness, eu teria mais facilidade. Entende? Por que para mim é muito difícil? Porque é uma luta diária para poder ir contra a origem de tudo. Qual que é a origem de tudo? É o que eu penso. Então, quando eu como um alface, eu penso, nossa, meu Deus do céu, como eu queria um bacon. Entende? Por quê? Porque isso foi moldado pelas pessoas que eu convivo. E eu também influencio nesse meio e por aí vai. Então, assim, as pessoas que você conviva com pessoas que têm os resultados que você quer ter. Seja financeiro. Eu vou dar um outro exemplo. Você é solteiro, né? E você só convive com casado. Pode anotar, é questão de tempo. Você vai querer casar, vai querer casar. Filha, ou você é casado e só convive com pessoas casadas que têm filho. Vai querer ter filho. Você vai querer ter filho. Uma hora ou outra isso vai moldar você. Contanto que eu já conheci pessoas que falavam assim, nossa, eu preciso ter filho. Mas quantos você tem? 27. Nossa, mas está muito tarde. Não, mas como assim 27 anos está tarde? Porque se você for parar para avaliar, todos os melhores amigos dessa pessoa, as pessoas que ela convive, que são casados, tiveram um filho com 24, 25. Ó, tá vendo como é que molda? Entende? Sim. Então, assim, as pessoas que você convive, você precisa conviver com as pessoas que têm o resultado que você quer. Nem que isso doa, tá? Nem que isso seja mudar de tribos, não tem problema. Se importe com você, com o que você está buscando, né? Não que você vai abandonar ninguém, mas conviver a maior parte do tempo com pessoas que têm o resultado que você quer. Segundo, os conteúdos que você consome, principalmente na internet. Isso é muito importante. Principalmente redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. É muito importante você fazer uma reflexão se isso está alinhado com o que você está buscando. Meu objetivo é ser empreendedor, ou meu objetivo é virar gerente e ganhar pelo menos 3, 4 vezes mais do que eu ganho. E aí você olha lá o seu Instagram, seu TikTok, só tem, vou usar esse termo, mas coisa que não agrega nesse objetivo que você tem. Eu ia falar bobeira, né? Mas para alguns não é bobeira. Tem gente que ganha dinheiro com essa bobeira também, né? Mas talvez não tenha a ver com o que você está buscando. Entende? Você precisa tomar cuidado com o que você consome. Eu, particularmente, alguns anos atrás, eu fiz uma limpeza no meu Instagram. Eu limpei muita gente que eu seguia que não agregava nada. Não que a pessoa não agregue nada, mas para o meu objetivo, que a gente falou lá atrás, para o que eu queria buscar, ela não agregava. Então, o que eu fiz? Eu precisei limpar esse conteúdo. Precisei limpar isso aí. Eu quero empreender. Siga empreendedores. Eu quero seguir uma carreira executiva de sucesso. Siga executivos de sucesso. Que hoje, né, isso é muito bom, está lotado na internet de pessoas influentes em diversas áreas diferentes. Sim. Né? Então, assim, isso é muito importante. O conteúdo que você consome precisa ser um conteúdo alinhado, porque senão é aquela velha história, né, da era industrial. Eu trabalho o dia inteiro e quando eu chego em casa eu vivo outra vida, completamente diferente, né? Onde o que eu vivo fora do meu trabalho não tem nada a ver com o que eu vivo no meu trabalho. Isso é péssimo, porque pensa a sua cabeça dando um nó. Nossa, duas vidas diferentes, duas mentalidades diferentes. Que por sinal, não tem como, né? Então, o que acontece? Uma vai atrapalhar a outra de alguma forma. Então, os conteúdos que você consome, principalmente na internet, isso é muito importante. E o terceiro ponto é que você possa buscar cursos que tenha a ver com aquilo que você está buscando, né? Isso, eu gosto muito da Bia por isso, né? Você consumir o conteúdo que você precisa, né? Não uma grade curricular
que às vezes vão ter conteúdos lá que vão direcionar você para outras coisas que vão fazer com que você perca o seu foco. Então, a respeito de conteúdo, quando eu digo não conteúdos de internet, mas conteúdos estudantis mesmo, conteúdo de desenvolvimento, de estudo, é muito importante que você tenha clareza do que você está buscando e que você consuma aquilo que realmente tem a ver com o que você está buscando, né? Desde conteúdos como um Bcast, como uma aula, como a leitura de um livro, você precisa ser muito seletivo nisso, muito seletivo. E aí o último ponto que eu posso trazer, Maria, é assim, então eu adoro ler Harry Potter, então eu não posso ler Harry Potter porque eu estou focado em ser um executivo de sucesso numa empresa multinacional. Lógico que você pode ler, não tem nada, não tem problema nenhum. Mas vai a minha dica. Enquanto você está no processo de alcançar esse objetivo, eu sugiro que você fique 100% focado e elimine tudo que você puder eliminar de distração. 100%. Tem um jogador de basquete muito famoso, que é o Kobe Bryant, ele já faleceu, e ele dizia assim, se eu treinar 1 hora a mais que o meu adversário todos os dias, num período de 1 ano, ele não me alcança mais. Ele falava assim. Então, o que eu quero dizer? Você tem 2 opções. Ou você mescla, eu tenho um objetivo X, mas eu também tenho outras áreas aqui. Ou você mescla isso e esse objetivo vai talvez levar, vamos dar um exemplo, vai levar 2 anos para acontecer. Ou você pode, o livro negro do empreendedor fala muito sobre isso, que o livro negro do empreendedor fala o que você não pode fazer quando você quer empreender. E uma das coisas que ele fala é querer ser equilibrado na sua vida quando você está começando um negócio. Ele fala que é um erro. Então, assim, ou você pode levar 2 anos, ou você pode focar 100%, deixar todas as distrações de lado por 2 meses. E alcançar aquele objetivo mais rápido. Entendeu? Então, é a minha sugestão, tá? Para você. Mas não tem certo e errado, você vai ver o que você está disposto a fazer. Tá bom? Mas é isso. Nossa, é bastante coisa aí para o pessoal começar a mudar no dia a dia, alguns pequenos passos para ir mudando. Para a gente fechar aqui o Bcast, deixa uma palavrinha final rapidinho para o pessoal, PH. Cuide da sua mente. Cuide da sua mente da forma que nós falamos, com os conteúdos que você consome. Cuide dela, porque ela é o bem mais importante que você tem. A sua mente, ela é capaz de levar você a lugares extraordinários e fazer feitos que você talvez nem acredite que você pode fazer, mas ela também pode escravizar você numa escassez de vida que é uma pena, Talvez você não mereça passar por isso, mas cuide dela, porque ela é uma arma absurdamente potente que eu e você temos, mas a gente só precisa saber usar. Então é isso, pessoal, o recado dado aí, agora a gente pode começar a desenvolver a nossa mentalidade. Ficamos por aqui com o nosso Bcast, a gente se encontra no próximo episódio e lembre-se, seja mais, seja be up, pra cima!